Fala pessoal, Dante aqui, e hoje, conforme o prometido, a gente vai comparar o Galaxy Z Fold 4 com o Galaxy Z Fold 3. Eu usei o Z Fold 3 aí pelo último ano, já estou usando o Z Fold 4 há mais de um mês, então tenho bastante coisa para falar, bastante coisa para comparar e mostrar de fato as diferenças. Vocês sabem que foi um lançamento mais com refinamentos, né, com updates, pensando mais no refinamento do aparelho do que de uma transformação em si, mas mesmo assim tem diferenças bem importantes que eu quero mostrar para vocês, coisas que eu percebi no meu dia a dia, e a gente vai passar por aqui. Antes de tudo, eu vou passar uma lista das principais especificações aqui, para vocês irem olhando, já tem em mente mais ou menos o que esperar, assim a gente não perde muito tempo explicando cada especificação ao longo do vídeo e vai direto ao ponto, mas já fica aqui para vocês terem como referência no começo desse vídeo. Outra coisa que vale dizer, esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, então eu vou separar por capítulos, assim você pode adiantar para a parte que te interessar mais ou assistir completo também. Então vocês podem olhar na barra de progresso do vídeo, cada capítulo e o que interessa mais para você. Vale também dizer que eu vou deixar na descrição um link para os acessórios do Z Fold 4 e 3 que eu mais recomendei aqui no canal, e vou deixar também um link para os aparelhos para quem quiser consultar o preço hoje. Então, dito isso, vamos partir para o comparativo, vamos falar do design e do acabamento aqui. Começando aqui pelo Z Fold 3, a gente tem ali o acabamento em alumínio, a traseira aqui no preto fosco, que é a cor que eu escolhi, que é o Phantom Black do Z Fold 3. Acho essa cor fantástica. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, as laterais de alumínio tem um acabamento fosco, assim como a traseira, esse é um ponto bastante importante vocês notarem. E ele também é um pouco, ele já é achatado, tá? Ele já tem um achatamento aqui das laterais, mas ele é um pouco mais arredondado do que vocês vão ver no Z Fold 4. Então, basicamente isso, a gente tem aqui o arranjo com as três câmeras uma em cima da outra, um pouco elevado. Aqui é a dobradiça, aí já é num preto brilhante, também de alumínio. E aqui a tela interna, que vocês já conhecem muito bem, com a câmera embaixo da tela, enfim. Toda essa parte, uma coisa que eu quero que vocês percebam, reparem no Z Fold 3 aberto, tá? Vou tentar focar aqui. Reparem nesse quesito, daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para vocês. E aqui a dobradiça que para em qualquer posição, vocês já conhecem muito bem também. Aqui o ponto importante de notar, a tela externa, vocês estão vendo que a gente tem toda essa parte aqui que não é parte da tela, né? É parte da estrutura do smartphone. Outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Partindo para o Z Fold 4, então, a gente tem uma filosofia muito parecida, alumínio, aqui a gente tem outra cor, esse aqui é o grafite, ou grey green em inglês, um cinza aí esverdeado. A grande diferença que a gente tem é que as laterais aqui elas são brilhantes ao invés de foscas, e claro, essa outra cor aqui puxa para um tom mais azulado, um tom mais claro, que chama mais atenção, parece ser um aparelho assim mais caro, mas na minha preferência eu até prefiro o fosco para o dia a dia, eu acho que é mais discreto, suja menos, mas aí é uma questão de preferência, definitivamente aqui chama mais o olhar. Essa cor também, como eu disse, mais clara, então todos os detalhes acabam chamando mais atenção, e aqui vocês já veem logo de cara que, vou acender a tela aqui para ter como parâmetro, mas que a parte aqui da estrutura, a parte estrutural é muito menor, dando mais espaço aí para a tela frontal ser mais larga, como vocês podem ver. Acho que dá para ter uma noção aqui do quanto a gente perde de espaço no Z Fold 3 e o quanto ganha, vamos dizer assim, no Z Fold 4. Mas então, continuando aqui, os materiais são os mesmos, apesar de acabamentos um pouco diferentes. Aqui é vidro, a gente tem o alumínio também nas laterais. E aí o que eu percebo é que ele é ainda mais achatado aqui, tá? Eles têm aí medidas muito similares, mas aqui parece ser até mais grosso por ser mais achatado. Vocês conseguem ver, acho que bem, aí no vídeo, como ele é mais achatado nas laterais. Eu gosto dessa pegada, é mais fácil até de segurar aqui para abrir o aparelho. E aqui a tela de dentro, como vocês podem ver também, não tem nenhum segredo. O acabamento é muito similar ao do Z Fold 3. O que muda mesmo é o formato, como a gente tem uma tela um pouco mais larga aqui, ele também é um telefone um pouco mais baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui lado a lado. O Z Fold 3 é bem pouco mais alto, mas isso faz com que a tela aqui ela seja um pouco mais baixa e um pouco mais larga. E aí aqui dentro a gente tem um formato mais quadrado devido a essa largura um pouco maior. Abrindo aqui no Z Fold 3 fica bem claro essa diferença, vocês vão ver lado a lado. Olha só como o Z Fold 3 é um pouquinho ali, um tequinho mais alto,
e ele acaba sendo bem menos largo. Aqui vocês vão ver, essa é a principal diferença, eu acho. Acho que falar bem menos é até um exagero, né? Mas a principal diferença é essa, a gente vê na largura, a gente ganha, ali se eu não me engano são cerca de 3 milímetros, tá, de largura, mas é notável, tá? Pra quem tá acostumado com os aparelhos, você percebe que essa é uma tela num formato um pouco mais alto e essa vai para uma tela um pouco mais quadrada. Em geral, muito similares, tá? É mais uma questão de otimizações que foram feitas e são sim bem-vindas. Uma delas, na verdade, sendo a dobradiça. Aqui ela é um pouco mais firme, passa uma sensação de robustez um pouco maior. Enquanto aqui ela, tudo bem que já tem um ano de uso, mas é bem mais macia, assim. Ela é mais fácil de ser dobrada, mas ali passa uma sensação de qualidade um pouco maior. Vamos ver aqui para vocês verem se dá uma diferença. Bom, é certamente mais firme, dá pra sentir isso claramente. E aí o meu único porém, olha só, desse ângulo vocês conseguem ver bem a diferença aqui na grossura da estrutura lateral da tela. E aqui vou acender até pra vocês verem a diferença na largura. É muito sutil, tá? No uso, seu dedo percebe o espaço a mais, mas no olhar não é tanto assim. E aí minha única questão, meu único porém aqui é quanto à cor. Eu quis mudar um pouco, né? Não quis ficar no preto, porque já são aparelhos muito similares. Eu quis mudar para essa cor. E no geral eu sinto um pouco de falta do Phantom Black. Eu gosto muito desse preto fosco, eu acho incrível, é extremamente elegante, super discreto, enquanto aqui já chama um pouco mais de atenção. Mas enfim, você usa com capa, com tudo, e aqui você tem que se atentar porque essa parte aqui é bem grande, né? A dobradiça ela fica exposta na maioria das capas e ela é bem grande, então essa parte que acaba chamando bastante atenção na cor do aparelho. Mas eu acho que assim, valeu a pena trocar de cor, não ficar na mesma, porque eu ia sentir que eu não troquei de celular, né, em questão de design, então valeu a pena por isso, mas eu acho que cor por cor, eu prefiro o Phantom Black aqui do Z Fold 3 e que está disponível para o Z Fold 4 também. Então vamos lá, vamos falar das telas, vocês já viram aí as medidas, as diferenças em relação a isso, mas vamos falar da qualidade. A gente tem tecnologias parecidas, as duas são nem vou dizer parecidas, né? Mesma tecnologia, com algumas otimizações para variar, mas as 4 telas que a gente tem aqui em cima da mesa tem atualização variável de 120 Hz, a gente também tem brilhos parecidos, mas o Z Fold 4 consegue atingir um pico de brilho um pouco maior, e eu quero mostrar isso para vocês agora. Aqui eu tô com as duas telas no brilho máximo, vou mostrar para vocês, vou começar com as telas externas e aí a gente já parte para as internas, que são as mais importantes. Então aqui no Z Fold 4 vocês já veem que ela consegue alcançar um brilho mais alto. Aqui eu tô com o brilho automático desativado e ativei um recurso que ele tem só disponível no Z Fold 4, que é brilho extra. E aí vocês conseguem ver, acho que claramente na câmera dá para notar muito claramente a diferença de brilho. Então vou abrir aqui uma imagem só para vocês terem uma noção num uso mais prático. Olha só como é mais brilhante a tela do Z Fold 4, impressionante, né? Vendo assim lado a lado é muita coisa. Mas é claro que a tela do Z Fold 3 não é que ela falta brilho, ó. Vou até baixar um pouco o brilho aqui do estúdio para vocês terem uma noção. Não é que falta brilho na tela do Z Fold 3, tá? É que a do Z Fold 4, de fato, quando coloca lado a lado assim, atinge um brilho mais alto. Isso é muito legal. Agora um ponto que eu vou comentar aqui é que eu estou utilizando a película fosca aqui nos dois, tá? Então, para ser justo, a tela externa está com a película fosca, mas as internas vocês vão ver que não estão. É como eu gosto de usar, sempre recomendo. Acho que num aparelho como esse dobrável, que a parte da frente acaba virando a parte de trás quando está aberto, para evitar marcas de dedo, enfim, sempre bom ter também, evitar aí alguns reflexos no dia a dia. Então, tô sendo justo, tá? As duas estão exatamente com a mesma película aqui. E de fato, vocês estão vendo que a tela do Z Fold 4 é mais brilhante e as duas estão no modo vívido, tá bom? Vamos então aproveitar esse momento e abrir aqui essa foto bonita nessas telas internas. De novo, ó, reforçando, os dois no brilho máximo, forçando aí no modo manual o brilho máximo das duas telas e de novo, olha só que diferença, né? Impressionante mesmo. Confesso que eu não tinha feito isso ainda lado a lado, colocar os dois com a mesma imagem e olha aí que diferença de brilho. Eu acho que é o principal, ó. Apaguei tudo e vou acendendo para vocês verem a diferença. Realmente bastante forte essa diferença. E aqui vocês também conseguem perceber como uma tela é um pouco mais larga que a outra, né? E aqui dentro estão as telas de fato originais, não tá sobre a influência aí de nenhuma película, a não ser a original, né? Então, como vocês podem ver, duas telas que refletem aí bastante. Pra ser sincero, no dia a dia, com o brilho automático ligado, você não vai ficar sempre percebendo essas diferenças.
até porque raramente eles vão atingir esse pico de brilho de uma vez, mas é bom saber que existe, é bom saber que dá para aumentar no Z Fold 4, é sempre bem-vindo, mas são duas telas assim fenomenais, eu não tenho nem o que falar. A do Z Fold 3 já me agradava demais e a do Z Fold 4 agrada ainda mais, então as 4 telas aqui estão de parabéns, com a leve vantagem para o Z Fold 4. Para comprovar isso, vamos passar um vídeo em HDR. Já deixei tudo preparado aqui, só quero que vocês percebam, claro, a exposição da câmera está ajustada aqui para o brilho, principalmente do Z Fold 4, então o Z Fold 3 vai parecer bem mais escuro. Mas olha só a diferença, mesmo num cenário escuro, como a gente vê entre as duas telas do brilho, né? Agora eu vou dar play no vídeo em tela cheia e vocês vão ver que quando a gente fala de um vídeo em HDR, a diferença nem é tão gritante assim, tá? Os dois atingem o pico máximo de brilho e as diferenças não são tão absurdas. Então eu vou dar play aqui e a gente segue com o vídeo. Olha aí, como vocês podem ver, o Z Fold 4 realmente está um pouco mais brilhante, mas a questão do HDR é bem diferente, né? As sombras aqui no Z Fold 3 um pouco mais escuras, aqui os highlights estão bem fortes, o branco aqui, olha só que diferença grande. Mas, de novo, cores muito lindas, as duas telas no modo vibrante, não tem o que reclamar, tá? Lado a lado a gente vê as melhorias no Z Fold 4, mas não tem como criticar a tela do Z Fold 3. Eu vou abaixar o brilho aqui, para a gente ver também no escuro como fica essa diferença. Vou aumentar um pouco a exposição da câmera por um breve momento, só para termos uma noção, olha só. Realmente agora a gente está vendo o brilho original dessas telas, vocês conseguem ver agora o Z Fold 3 bem claro também em algumas cenas, ó. Muito similares, né? É um vai e vem. Agora a gente está vendo o Z Fold 4 melhor, mas assim, não tenho o que falar, cara. São duas telas excepcionais e que vão agradar a qualquer um. Eu tô aqui admirando e tentando achar diferenças, mas em geral é mais essa questão do brilho. Aqui, por ser um vídeo HDR, eu acredito que tem codecs mais atualizados ou menos, enfim. Às vezes lançam um aparelho, demora para receber uma atualização do YouTube para funcionar perfeitamente, então sempre vai ter uma diferença ou outra, e a gente está vendo boas diferenças aí em questão de HDR, sombras, algumas coisas estão bem diferentes, como essa cena, por exemplo, olha só que diferença de brilho, né? Acredito que vocês estão conseguindo ver aí através do vídeo, mas assim, não tenho o que falar, duas telas espetaculares, e eu dou aí a vantagem para o Z Fold 4, como deveria ser, e ainda bem que é. Bom, falado das telas, acho que aqui a gente cobriu já, tirando as dúvidas. Vamos falar então de som, vamos testar os alto-falantes dos dois, confesso que eu não sei qual vai ser a diferença aqui, e aí a gente vê quem tem o alto-falante mais alto. Bom, vamos lá, vou colocar a mesma música aqui nos dois, volume máximo, os dois com Dolby Atmos ligado, e aí no final a gente vê quem realmente tem o alto-falante mais alto, com as melhores definições aí do som. Ufa, então tá aí, espero que tenha dado pra ouvir as diferenças. Eu ouvindo aqui do estúdio vou dar minha opinião, mas aí vocês comentam aí o que vocês acharam na opinião de vocês.
Para mim, o Z Fold 4 tem um som bem melhor em todos os sentidos. Tirando a questão de volume, que eu acho que os dois são iguais em questão de realmente preencher o ambiente com volume, o volume é o mesmo, eu diria. Mas a qualidade, a diferença, parece que está vindo de uma caixa muito maior no Z Fold 4 do que no Z Fold 3. O Z Fold 3 parece que, não sei, parece que todas as frequências estão misturadas ali, enquanto no Z Fold 4 a gente tem a separação, o grave muito mais presente ali. Enfim, parece muito os instrumentos na questão dessa música, a gente consegue ouvir eles mais distintos no Z Fold 4, enquanto no Z Fold 3 tudo parece estar vindo, como eu falei, de um alto-falante menor, que está se esforçando mais para tocar naquele volume. Então, acho isso muito positivo, de novo, é um upgrade bem considerável aí em relação aos dois, e essa é uma coisa que eu já tinha notado no uso do dia a dia. Nunca tinha colocado lado a lado, mas já tinha percebido que o Z Fold 4 tinha um som mais encorpado, para ouvir ali um podcast, a voz das pessoas, tem muito mais presença. E eu falo isso porque eu corto meu cabelo em casa, e aí com a maquininha ligada, às vezes eu tô vendo um vídeo, no Z Fold 3 às vezes nem todo tipo de conteúdo ficava tão claro, enquanto no Z Fold 4 eu consigo ouvir a maioria das coisas enquanto eu tô cortando o cabelo, então fica aí um comparativo prático, mas são dois alto-falantes super altos, tá? Super altos. Bom, e pra gente concluir essa parte do vídeo, eu quero mostrar pra vocês o motor de vibração. É uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, poucos dão atenção a isso, mas sempre tem uma modificação ano a ano com relação aos motores que fazem ali toda a questão de feedback tátil. Eu acho importantíssimo em um smartphone top de linha, custando o que custa um Z Fold. No Z Fold 3 ele já era muito bom, no Z Fold 4 continua sendo muito bom, mas tem uma diferença. Então vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem nas configurações, a interação do toque tá no mesmo nível nos dois. Eu vou colocar meu microfone aqui no meio para vocês ouvirem o barulho do motor de vibração, para terem uma noção de como é o feedback. Eles são um pouco diferentes entre os dois. Depois que vocês ouvirem, eu falo minha opinião. Espero que tenha dado para ouvir a diferença. Em geral, eu acho que o do Z Fold 3 é um pouco mais forte até, questão do feedback, mas no Z Fold 4 a gente tem uma precisão um pouco melhor, assim, de cada animação do sistema. Mas assim, os dois são muito bons e vai de preferência. No meu dia a dia eu não notei nenhuma grande diferença entre os dois que me fizesse preferir um ou outro. São dois tops de linha e que correspondem nesse sentido a isso. Bom, sem mais enrolação, vamos falar então do desempenho. Vocês já viram as especificações aí, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Para mim, a gente tem, apesar de ser apenas um ano de diferença, a gente tem dois upgrades de processador aqui, né? No Z Fold 3 a gente está falando do Snapdragon 888, só 888, não era o Plus nesse caso, e aí por isso mesmo a gente tem dois upgrades, na minha opinião, porque a gente teve no S22 Ultra o 8 Gen 1, que seria o substituto do 888, e aqui no Z Fold 4 a gente tem o 8 Plus Gen 1. Então são duas otimizações e eu acho que elas fazem efeito, tá? No dia a dia eu percebi que o Z Fold 4, ele... Claro, o Z Fold 3 continua sendo super rápido, mas o Z Fold 4, ele tem menos gargalos com relação ao desempenho, às animações e tudo isso. Ele parece rodar tudo com uma leveza um pouco maior, e eu percebo isso com relação ao aquecimento também. Ele leva muito mais tempo, muito mais demandas para esquentar do que o Z Fold 3, que esquentava bem mais rápido. Não sei se pode ser uma questão da otimização dentro do aparelho, de resfriamento, mas eu acredito que tem a ver realmente com a eficiência energética do processador. Eu acho que esse 8 Plus Gen 1 é um acerto bem grande da Qualcomm com relação à eficiência energética. E uma outra melhoria bem forte, até em relação ao 8 Gen 1 do S22 Ultra, é com relação à parte da GPU. Ele tem uma GPU bem forte, que para games é muito bom. Se a gente rodasse aí alguns benchmarks, a gente ia ver que tem números até bem próximos do iPhone 13 Pro, até mesmo do 14 Pro, a gente pode dizer, com os chips da Apple, A15 e A16. Então realmente tem uma parte de GPU muito boa aqui. Não vou ficar rodando benchmarks aqui, eu acho que não há nenhum propósito desse vídeo, vocês já devem ter visto isso por aí com certeza. Mas eu quero mostrar meus testes aqui de dia a dia. Então só para ter um parâmetro eu vou abrir aqui alguns apps e depois a gente vai fazer um teste de edição de vídeo e exportação, para vocês terem uma noção do que real afeta o meu dia a dia e as temperaturas de processador, tudo isso.
Vamos lá então. Vamos começar aqui abrindo alguns apps. Vou começar aqui com o app do Mercado Livre. 3, 2, 1. O Z Fold 3 abriu um pouco mais rápido aqui. Vamos seguir então. O aplicativo do tempo, vamos testar aqui. 3, 2, 1. Z Fold 4 estava mais pronto aqui para abrir. E só para provar para vocês, tá? Não tem, só tinha esses dois apps, né? Agora que a gente abriu, tava tudo fechado aqui em segundo plano. Vamos para Play Store, vamos ver se tem alguma diferença. 3, 2, 1. Ao mesmo tempo, pareceu que aqui abriu um pouco mais rápido, mas são conteúdos diferentes, não dá pra gente comparar. Para finalizar, vamos abrir aqui um jogo então. Subway Surfers em 3, 2, 1, vai. Vamos ver os dois aí ao mesmo tempo. O Z Fold 4 um pouquinho mais rápido, nada significativo. Muito bem, então eu acho que assim, esses testes não dizem muita coisa, porque a gente tem muito desempenho aqui em todos os aparelhos da geração atual, né? Vamos no último jogo, Temple Run 2 aqui, 3, 2, 1. Ao mesmo tempo, vamos ver. Agora é a hora da verdade. Z Fold 4 foi um pouco mais rápido novamente. Nada significativo, né? Mas tá aí a diferença para vocês. Vamos agora para um teste real que de fato vai impactar aí as vidas das pessoas. Bora então fazer um teste real que eu enfrento aí toda semana, uma exportação de vídeo no KineMaster. Então esse aqui é um vídeo do canal, na real é um trecho de um vídeo do canal, do comparativo do Galaxy Watch 5 Pro com o Watch 4 Classic. Peguei um trecho porque a exportação de fato demora muito tempo. Esse é um trecho de 2 minutos, mas aí dá pra gente ter uma noção. E além disso, eu tô aqui com um termômetro pra gente ter uma ideia aí de quanto eles vão esquentar durante esse teste, ó. No Z Fold 4 ali, tô apontando pra área do processador, a gente tá no momento com 34. E no Z Fold 3 a gente tá com a mesma temperatura, que bom, ótimo. Vamos então rodar aqui a exportação do vídeo. De novo, um vídeo 4K, a gente vai exportar aqui nas configurações máximas permitidas e disponíveis. Vai dar um vídeo aí de 1.2 GB, e eu costumo exportar, para vocês terem uma noção, vídeos de 10, 15 GB. Então, pra vocês terem uma noção de quanto tempo isso leva e quanto impacta aí o processamento do aparelho nesse caso. Então vamos lá, 3, 2, 1, vai! Vamos ver quem que vai levar essa. Realmente eu espero uma vantagem do Z Fold 4, ele tá na frente, porque eu noto que é um processador mais potente sim, nesse quesito. Mas o Z Fold 3 não era um problema para mim, tá? O Z Fold 3 sempre editou muito bem os vídeos e exportou numa velocidade satisfatória. Bom, o Z Fold 4 terminou. Eu acho que foi quase o dobro da velocidade nesse clipe aqui. De novo, pode variar de acordo com os seus arquivos, mas vamos ver o quanto ele esquentou. Já vamos pegar aqui na... Ó, ele foi para 30... Peraí, deixa eu encaixar bem aqui. 36... nem deu tempo dele esquentar muito, para falar a verdade. Deixa eu achar de novo aquele ponto mais quente. 36 graus. Ele esquentou. Vamos ver o Z Fold 3... aproveitando, olha só como o Z Fold 3 já está um pouco mais quente nessa região. 38 ali, chegou a bater. Pouca diferença, mas você nota na sua mão, te garanto, na sua pele, né? Realmente aqui, concluído agora, 38, 39 graus. Ele realmente, eu noto que ele esquenta. Vamos fazer o teste aqui, só para ter certeza. Não, definitivamente o Z Fold 3 está mais quente. Isso é uma coisa que você percebe jogando, enfim, fazendo, nossa, bem mais quente aqui na traseira. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui no Z Fold 3 a gente inclusive está com o processamento otimizado ligado. Vocês conseguem ver o símbolo aqui, que ajuda em tarefas como essa a ter um pouco mais de potência dedicada à exportação aí do vídeo ou qualquer tarefa que você esteja fazendo. No Z Fold 4 a gente não tem essa opção, pelo menos eu não achei no mesmo local. Então eu fui no modo normal aqui e ele se saiu muito bem, como vocês puderam ver. Foi uma diferença bem considerável. Se a gente pegar aí um vídeo de 20 minutos ao invés de 2, isso seria um bastante tempo que você economizaria, né? Então dá pra dizer que o Z Fold 4 realmente tem um desempenho aí mais satisfatório. Bora então falar das baterias. Ignorem os gráficos aqui, tá? Hoje eu não usei o Z Fold 3 e usei o Z Fold 4, carreguei os dois em momentos diferentes, enfim. Mas ignorem aqui, prestem atenção no que eu vou falar. Vocês já viram nas especificações que os dois têm a bateria do mesmo tamanho.
E a gente viu que o Z Fold 4 tem um processador mais poderoso. Isso poderia dar um problema, né? Poderia resultar no Z Fold 4 ter um desempenho de bateria pior do que o Z Fold 3. Mas eu tô aqui para falar que definitivamente isso não acontece, tá? Eu testei, senti na pele que a bateria do Z Fold 4 é sim bem melhor do que a do Z Fold 3. E quando eu digo bem melhor, eu digo assim, perceptivelmente melhor, apesar de terem o mesmo tamanho, os dois chegam aí numa autonomia bem diferente, tá? O que eu vou falar é mais ou menos baseado no meu dia a dia e o que eu consegui até aqui de 1 ano de uso com o Z Fold 3 e 1 mês de uso com o Z Fold 4. Então vamos lá. No final do dia, vocês estão vendo aqui o tempo de tela ligada, né? Num dia aí que eu fiz as medições, a gente vai considerar que eu tirei da tomada de manhã e quanto eu cheguei no final do dia de tela ligada e quanto % de bateria sobrou. Esses são aparelhos, de novo, que você pode simplesmente abrir a tela e utilizar ali como um tablet. Isso vai gastar muita bateria, ainda mais de uma bateria que tem o tamanho de bateria do smartphone. Então você e eu, nesse caso, como usuário, tem que ter uma noção de que não dá para você usar ali o dia inteiro de tela aberta e esperar uma bateria fenomenal. Mesmo assim, vamos lá. Com o Z Fold 3, eu consegui, em média, 4 a 5 horas de tela ligada por dia. Então assim, em dias bons eu conseguia 5 horas de tela, em dias um pouco mais puxados era 3 horas e meia a 4 de tela. Isso tá entre assim, regular e bom, vou colocar desse jeito. Era ok, era compreensível e era uma bateria que eu sabia lidar, sabe? Eu sabia quando eu precisava carregar para poder aguentar até o final do dia e conseguia me organizar para isso, não era um grande problema na minha vida. E aí falando de uso, geralmente eu chego na hora do almoço, que é o horário que eu vou na academia. No Z Fold 3, geralmente eu tava ali com 50%, 60% e olhe lá, tá? Já tinha gastado bastante. E eu sabia que não ia dar pro resto do dia. Principalmente até a noite, eu vou pra faculdade à noite, eu tinha que carregar. No Z Fold 4, eu já experienciei isso, vivi dias assim, mais de um, e tô como prova aqui para falar. Eu chego nesse horário do almoço com mais ou menos 70% de bateria e já presenciei dias que eu fui para a faculdade, assim, saí de casa com 40% para ir para a faculdade, isso 7 horas da noite, e fui de boa e voltei para casa tipo com mais de 20% ainda, tranquilo. Isso aconteceu assim em mais de um dia durante esse mês de uso. Então isso já é um indicativo super positivo, tá? Em 1 ano de uso com o Z Fold 3 foram raríssimos os dias que eu consegui isso e em 1 mês eu já consegui bem, assim, mais de um dia desse jeito no Z Fold 4. E assim, usando sem me comprometer, tá? Eu não faço mais truques para diminuir o gasto de bateria, eu uso tudo no talo mesmo e mando ver, tá? Então se você faz aí seus truques, tem aí métodos e tal, você pode conseguir ainda mais. Eu não acredito tanto nisso, eu acho que não tem muito como melhorar assim absurdamente, mas dá para conseguir mais. E o que isso me resultou? Dias aí com 6 a 6 horas e meia de tela ligada, e considerando aí, sei lá, quase metade disso com a tela aberta, vendo podcast, vendo coisas com brilho alto, som alto e gastando mesmo bateria. Então assim, eu achei isso espetacular, tá? Eu colocaria essa diferença como eu disse que aqui a gente tem algo de regular a bom e aqui eu colocaria de bom a muito bom, cara. Eu acho que é uma bateria bem satisfatória que vai durar aí muito bem ao longo do seu dia e eu coloco aí como alguém que usou o S22 Ultra, eu diria que o Z Fold 4 está no mesmo nível, se não melhor que o S22 Ultra em termos de bateria. Eu vou pegar aqui a imagem do gráfico vou colocar aqui para vocês, desse dia que eu consegui registrar, que foi um dia que eu esperei chegar em 1% para tirar o print, porque geralmente eu não faço isso. E aí estão aí 6 horas e 15 de tela ligada, e aqui todos os apps, o WhatsApp é um ladrão de bateria, e mesmo assim eu consegui um resultado legal, e que de fato, ó, vocês estão vendo aqui o horário desse print, 10h56, eu estava deitado na cama, depois de um dia inteiro sem carregar o celular, fui para a faculdade, voltei, fui pra academia, assisti vídeo na academia, voltei. Assim, é isso que você quer de um celular, cara, é isso que você quer. Só realmente botar pra carregar à noite e ser feliz. E assim, muito disso eu devo pro processador, tá? Eu acho que realmente o Snapdragon aqui é muito eficiente, e eu acho que mais eficiente ainda em relação ao do S22 Ultra. Eu acho que ele ainda tem uma melhoria dentro da mesma geração, o que é muito bacana. Extremamente, assim, eu acho que o uso da câmera, enfim, o uso de certos aplicativos, ele consegue ser eficiente
mais eficiente dentro dessas tarefas. E isso que realmente faz diferença no final do dia, faz diferença na bateria. Tempo de stand-by e tal, talvez nem tanto, mas é realmente a forma como ele executa as tarefas que você percebe que é mais eficiente. Gera menos calor, gera menos gasto de energia, e no final, quando você demanda, ele tem mais potência também. Então, assim, é o melhor dos dois mundos. Eu sinceramente torço muito que para a próxima geração eles continuem com essa eficiência nos processadores, porque eu imagino um processador com essa eficiência num smartphone com uma bateria aí de 5.000, quem sabe 5.500 mAh, o que não vai fazer, né? A gente ia ter algo aí para 7, 8 horas de tela tranquilamente. Então, assim, dito isso, eu acho que encerramos aqui o papo de bateria. O Z Fold 4 de novo, tem uma vantagem apesar do mesmo tamanho. E eu sei que é difícil acreditar em mim, tá? Porque as especificações não indicam isso tão claramente. Mas podem acreditar, eu provei na pele, tá? E fiz vários testes assim no meu dia a dia para perceber que é um fato. Então, para encerrar, vamos falar das câmeras brevemente. A gente tem uma diferença aqui de especificações. Assim, o conjunto, no geral, a proposta continua muito parecida. A gente tem uma ultra-wide, uma wide e uma telefoto. Só que aqui a gente tem uma modificação que eu achei extremamente bem-vinda, que a telefoto do Z Fold 4 é de 3 vezes, enquanto no Z Fold 3 é de 2 vezes. E isso, assim, é uma grande diferença. Primeiro que deu para testar aqui que tanto o sensor quanto a lente mesmo da telefoto do Z Fold 4 são melhores do que a de 2 vezes aqui do Z Fold 3. E se vocês assistiram o meu vídeo de primeiras impressões do S22 Ultra, eu mostrei algumas fotos que eu fiz com ele, fotos assim incríveis, absurdas, e uma das lentes que eu mais usei e que tive resultados excelentes foi a de 3 vezes do S22 Ultra. Eu percebi que esse 3 vezes é o melhor, assim, a melhor distância focal para fazer os retratos, é excelente para isso, aproxima mais do que a de 2 e você consegue ali achar um ângulo mais interessante. E também para fazer fotos de paisagem funciona muito e é bom ter um sensor de boa qualidade para isso, e é o que a gente tem aqui. No Z Fold 3 a gente não é ruim, tá? Não é ruim essas 2 vezes, mas ela é bem menos útil, né? Tem dificuldades em baixa luz, não aproxima tanto assim, não faz tanta diferença na sua vida. A ultra-wide dos dois muito parecidas, tem mais questão de diferenciação de processamento. Eu vou colocar aí alguns exemplos para vocês verem enquanto eu falo, mas só alguns exemplos mesmo, bem simples. Mas aí vocês vão conseguir ver que tem algumas diferenças aí em questão de processamento. Onde eu acho que a gente percebe um pouco mais de diferença é na principal, porque a gente está falando de uma de 50 megapixels contra uma de 12 do Z Fold 3. E aí eu acho que sim, a gente consegue capturar um pouco mais de detalhes aqui no Z Fold 4, mas nem acho que essa seja a principal diferença. A principal diferença está no fato do processamento. Aqui a gente tem um processamento com HDR muito violento aqui no Z Fold 4, coisa que no Z Fold 3 não era tanto assim, com contraste legal, uma saturação ali, assim, marcante, eu diria, assim, para usar uma palavra melhor, eu diria marcante. E aí vai do gosto de cada um. Mas eu acho que ter esses 50 megapixels para brincar e essa lente de 3 vezes, que é realmente de uma qualidade muito boa, como vocês estão vendo aí nos exemplos, eu acho que tem sim uma melhoria bem-vinda. Gostaria de ter uma ultra-wide que dobra como macro no Z Fold 4? Gostaria de ter um 10 vezes para quando eu precisar? Gostaria. Mas as lentes que eu mais uso vão ser a wide e a telefoto. E aí a gente tem aqui 2 melhorias que não tem como a gente ignorar no Z Fold 4, mas sei lá, não revolucionam também a fotografia. Eu gostaria de ter um shutter lag menor, enfim, todas essas questões que a gente já conhece dos smartphones da Samsung, mas junto com o Expert RAW aí a gente consegue fazer algumas fotos bem legais. E aí vamos concluir então falando aí sobre os dois. Eu que tive os dois posso dizer aí um pouco desse upgrade. Eu acho que é fácil falar que quem já tem o Z Fold 3 assim, não precisa fazer o upgrade para o Z Fold 4, claramente não precisa, a pessoa está muito bem servida com o 3, e é claro que aí vai de cada um. De repente vale a pena você vender para não perder não desvalorizar tanto o seu Z Fold 3, já pega um 4, ou de repente você faz uma assinatura, como eu fiz através do Tech Fácil, da Porto Seguro. Então eu estou devolvendo o Z Fold 3 e pegando o Z Fold 4, mantendo o preço aí da assinatura com o seguro e com tudo mais. Então aí no meu caso não tem nem como, né? Eu sou obrigado a fazer o upgrade, ou eu poderia ter comprado o Z Fold 3, mas no meu caso não faz sentido.
Então, assim, é mais para esse tipo de pessoa. E agora para você que não tem um Z Fold ou tá pensando em ir para um Z Fold, o Z Fold 3 foi o maior salto, eu acho, entre as gerações, e ele já é extremamente refinado. Mas o Z Fold 4, saiba que ele tem melhorias sim, e se você for pular nesse barco, eu acho que vale a pena botar aí na calculadora e ver quanto a mais você tem de fato que pagar pelo Z Fold 4, porque eu iria de cara nele, tá? A não ser que você consiga um negócio muito bom no Z Fold 3, e tem alguns por aí sim, eu iria de cara no Z Fold 4, tá? Eu acho que as melhorias são sim bem-vindas. Não preciso nem falar, eu adoro essa questão dos dobráveis, eu acho que eu não consigo mais voltar. Eu tava com o S22 Ultra, mas ele tava como aparelho secundário, troquei ele por um outro aparelho que vocês vão se surpreender, vai ter vídeo em breve. Mas não consigo, cara. Como smartphone principal, eu quero um dobrável. Eu gosto muito do conceito do Z Fold. Também gosto do Z Flip, mas principalmente do Z Fold. E assim, eu acho que você nem precisa ser um cara mais que gosta tanto de experimentar. Eu acho que já virou algo um pouco mais normalizado e dá pra ter, sem enfrentar muitos problemas. Então assim, arrisca, de repente você pode gostar. Se você tem aí um S22 Ultra ou algum outro Android top de linha, de repente você tem um iPhone mais antigo e quer partir para algo diferente, ou até mesmo os mais novos. Aqui tá um negócio sem igual, assim, acho espetacular. Essas telas de dentro são absurdas e muda a experiência como você usa seu smartphone. Eu vendi meu Tab S7, nunca mais olhei para trás, tá? Então tô super contente com o Z Fold. Se for para botar defeito, eu vou falar aí algumas melhorias que eu gostaria de ver. Uma delas, que eu acho que assim, apesar da bateria ser excelente nos dois, a Samsung poderia ter sim um carregamento ainda mais rápido. Claro que eu gostaria que isso fosse feito de forma segura, com baterias que aguentem o tranco, mas eu acho que dá para melhorar o carregamento, de repente baixar aí de 1 hora, já ia ajudar demais quem tem esse aparelho, porque é isso, se você quer usar como tablet o dia todo, ele não vai aguentar, né? Se você for ter realmente esse tipo de uso, com a tela aberta e tudo mais, e aí você pode simplesmente dar uma carga ali de meia horinha e reviver o aparelho. Hoje isso já funciona bem, mas eu acho que poderia ser mais rápido. Aí a gente tem a questão das câmeras, eu gostaria de ver câmeras de telefoto ainda mais potentes, né? Ter a opção de 10 vezes seria incrível, e a wide, ou melhor, a ultra wide com a função macro também e autofoco seria excelente de ver. Fora isso, não ligo muito a câmera embaixo da tela, claro que eu quero ver eu melhorar, mas eu não usei aí nenhuma vez no Z Fold 3 praticamente, então isso é irrisório. Quem sabe uma S Pen embutida e também um design que vá se afinando aí com o tempo e também talvez, quem sabe, diminuindo um pouco o peso. Eu já acostumei bastante com isso, não vejo problema, mas é claro que é bem-vindo fazer um aparelho mais fino e talvez diminuir um pouco o peso, que de fato ele é pesadão. E acho que é isso, pessoal. Me diz se vocês gostaram da minha opinião, se vocês gostaram do vídeo, do comparativo, tirou as dúvidas de vocês. Se não, comenta aí que a gente conversa e vamos se falando até o próximo vídeo. Tchau!